Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Estamos de pé. Estamos ao vivo. Oh, Senhor, obrigado. Louvado seja o teu nome. Bendizemos ao Senhor nesse tempo, nesse momento, experimentando uma manhã especial na tua presença. Estamos num dia especial de um mês inesquecível, mês de maio 2026, dia 26 de maio. E hoje, dia 1, onde estamos avançando para romper com as resistências. Sim, romper com as resistências que limitam, comprometem, esmorecem, amedrontam, intimidam, distraem, né? Aquilo que tira você do foco. E nesse tempo muito especial, nós estamos aqui para avançar na direção daquilo que Deus tem para as nossas vidas no dia de hoje. Hoje é o dia de fazermos uma examinação profunda. Ninguém que vai para um campo de batalha, ninguém que vai para uma guerra, se posiciona, se apresenta nesse campo de batalha sem antes ter estratégias, sem antes estar devidamente paramentado, consequentemente bem armado, né? E na condição daquilo que entendemos nas Escrituras como que posicionamento diante da batalha espiritual, as armaduras de Deus. Entretanto, temos uma direção do Senhor muito clara, e isso por vezes, né, naquilo que nós entendemos ou recebemos por discernimento de Deus, acerca de um protocolo, orientações básicas para que você desenvolva um senso imparável acerca do chamado que Deus tem para a tua vida. O ponto de partida para que o medo não te pare, para que as distrações não te comprometam, para que a dependência emocional não te trave, para que a disciplina ou a indisciplina não te bloqueie, e para que, consequentemente, o orgulho não distorça o senso de realidade que você precisa ter diante dos desafios que eu e você temos que enfrentar para viver o chamado, o plano de Deus, o plano de bem e não de mal, o plano cujo futuro ou cujo objetivo é nos prosperar. Em que sentido nós entendemos prosperidade segundo as Escrituras? Nos fazer avançar, sermos bem-sucedidos naquilo que fomos chamados para viver, a glória de Deus. Louvar a Deus, bendizer pelo seu santo nome, ter uma vida cujo caráter que temos aponta para a realidade da vida de Cristo em nós. Esta é a condição para aquele e para aquela que com retidão se apresentam em dia a dia, conseguem sim desenvolver atividades cotidianas e ali glorificar, bendizer ao Senhor, a condição para que você não tropece, a condição para que você não retroceda, a condição para que você continue avançando, a condição para que você seja inspirado, movido, impulsionado por um espírito de intrepidez, de coragem, de ousadia, um espírito que nos foi dado em santidade, porque é o Espírito Santo que ministra nas nossas vidas a intrepidez, a coragem, a ousadia, o amor, para que você de fato caminhe sem distorções, para que você verdadeiramente não se confunda, para que você de fato tenha clareza na caminhada, você precisa ter uma vida santificada. A vida santificada é a vida que atende à palavra de Deus. Hoje, no dia 1, por assim dizer, nessa reta final, nesses 8 dias, está nos preparando para uma transição, para que de fato aquilo que você que de repente chegou aqui agora, talvez fique assim um pouco solto, mas eu digo para você o seguinte: aguarda, respira fundo, abre os seus ouvidos, tenha atenção e você vai ter clareza sobre o que estamos fazendo, que mobilização é essa, que direcionamento é esse. Nós começamos o mês de maio, no mês de abril, preparando profeticamente o mês, declarando acerca do mês a palavra de Deus,
se posicionando no sentido de ter um alinhamento com a palavra, no tocante à santidade, à retidão, o caráter, a prática, e então nos preparamos através de dias, 3, 4, 5 dias antes, numa jornada de fé, num tempo de jejum, num tempo de oração, para que então, ali no dia 30 de abril, fizemos então uma vigília. Fizemos então um tempo especial para receber o mês de maio. E o mês de maio começou no útero profético. Começou sendo gerado por afirmações e declarações da palavra de Deus. Estávamos em concordância que ali naquele momento, alinhado com o que Deus, pelo seu Espírito, aquecia no nosso coração, declaramos o mês de maio. E começamos o mês de maio entendendo que este seria o mês de dias especiais, mas o mês inesquecível. Teremos outros meses de maio que serão marcantes, mas esse em 2026, ele será inesquecível. Contudo, ao longo do processo, uma vez que estávamos vindo de uma jornada onde discernimos claramente o contexto, né, da hipnose, no sentido de que a religiosidade, no sentido de que, né, o piloto automático, a condição daquilo que nos deixa, por vezes, falando, repetindo coisas que não estão de acordo com a palavra, e ali sem que percebamos um ritmo hipnótico, nos coloca numa condição em que a gente não discerne a falta de frutos, testificando esterilidade, em que a gente não discerne a estagnação por meio da falta de resultados acerca de uma prática de vida que parece que você está, como que hoje é contextualizado aí, na vida comum, na vida do mundo, a corrida de ratos, onde você é alguém que não tem resultados na tua vida financeira, você é alguém que não tem resultados na vida prática, no cotidiano, na relação com as pessoas, no teu casamento, na vida dos seus filhos, na relação da criação com os teus filhos e nas demais áreas da tua vida. Quando olha para a tua vida, é meramente uma repetição em que você permanece sendo quem você sempre foi, em que você não experimenta a condição que é estabelecida para um justo, para um homem de fé, para uma mulher que guarda a palavra de Deus, como diz Provérbios 4:18, o caminho, a vereda, a vida de quem depende da palavra de Deus, ela vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Nesta condição, muitos de nós, quando fazem a examinação, por vezes, vê que algo não está batendo. Mas, o que acontece? Nos acomodamos, nos acostumamos de tanto repetirmos uma mentira, de tanto repetirmos um engano, acreditamos que isso é verdade, acreditamos que isso é natural. Está sem frutos como amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, sem uma disposição interior de ir em busca dos perdidos para testemunhar Cristo vive em nós, mas antes estarmos estressados, cansados, desgastados, sempre dispostos de alguma forma a algum tipo de crise, a algum tipo de conflito, a algum tipo de confusão, ou fugindo, em fuga todo o tempo, e quando não na fuga, usando máscaras, usando personagens, subiram no palco, um palco que nós interpretamos como um palco de horrores, um teatro de horrores, onde ali temos que usar uma máscara para esconder justamente essa condição de esterilidade, essa condição onde não existem frutos, essa condição onde nós não prosperamos. E lembre-se, prosperidade, quando você ouvir sair da minha boca, eu não me refiro de maneira limitada a recursos financeiros, nem tampouco a bens materiais. Faz parte do pacote, mas a prosperidade do ponto de vista bíblico é você ser alguém bem-sucedido, é você ser alguém que avança naquilo que Deus propõe para a tua vida. Por quê? Porque você carrega o entendimento claro da sua identidade, do seu propósito, do seu chamado. Você entende o que Deus tem contigo. Por quê? Porque você não aparta da boca o livro da lei. A sua linguagem é a palavra de Deus. Você não deixa de falar a palavra. Diante da dificuldade, diante do problema, diante do desafio, você não vai estar declarando aquilo que a sugestão da dificuldade traz sobre você, pontuando escassez, pontuando incapacidade, impossibilidade, impotência, incompetência. Não, esse não é você. Você é alguém que, segundo o plano de Deus, é dotado de graça e favor. Alguém que, segundo o que o apóstolo Paulo revela sobre a realidade de onde estamos, com quem estamos e, consequentemente, quem somos, em Cristo, você está fora de qualquer tipo de condenação. Não pesa mais condenação na tua vida. Você foi, não será. Já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos. Você é alguém cuja oração
é atendida. Por quê? Porque Deus escuta a tua oração, uma vez que você é aquele que se apega à palavra, você ora a palavra de Deus, e então você tem resultados acerca disso, você avança. Mas, quando fazemos o contraste para aquilo que estávamos vivendo, não tínhamos sinais seguindo a nossa fé. Não tínhamos manifestações da boa mão de Deus de forma poderosa conduzindo a nossa vida. E não é porque Deus não queria, e não é porque Deus estava distante, e não é por outro motivo que não estarmos dispersos, estarmos desalinhados, estarmos em desacordo com o Senhor. E Amós 3,3 foi claro em dizer que dois não podem andar juntos se não estão de acordo. No momento em que Deus declara algo a nosso respeito sobre sermos abençoados, sobre sermos amados, sobre sermos providos, sobre sermos assistidos, sobre nunca estarmos desamparados, sobre Ele estar com a mão estendida para nos sustentar, para nos guiar, para nos proteger, para nos encorajar, sendo que anjos receberam ordens ao nosso respeito, receberam e recebem todos os dias. Jesus intercede por nós, vive para interceder. O Espírito da verdade está sobre você e em você para te conduzir e guiar em toda a verdade. E de repente, tudo isso, nada traz efeito sobre a sua vida. Algo estava muito errado e fomos despertados para tudo isso, para entendermos o lugar da negligência que praticamos ao não mais estar na posição de quem estava governando a própria vida, porque você e eu fomos chamados para dar conta da nossa vida, para termos uma vida de governo, uma vida cujo governo é para dominar essa terra, dominar no sentido da criação que foi colocada à nossa disposição, e não sermos dominados pelas circunstâncias. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e o chamou para governar sobre a criação. O detalhe é que não estávamos vivendo essa realidade. O detalhe é que estávamos a todo tempo vivendo distorções. E como não tínhamos a noção clara dessa realidade, diante daquilo que foi configurado pelo apóstolo Paulo, uma luta diária que temos, que ele declara por revelação em Efésios 6, e ali somos advertidos a usar as armaduras, a nos fortalecer no poder de Deus, para então podermos, como aconteceu com o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, combater o bom combate, cumprir a carreira, guardar a fé. Muitos estão sucumbidos, muitos estão manipulados, muitos estão alienados, muitos já estão em cadeias, muitos estão aprisionadas, muitos estão de fato experimentando um loop, uma repetição na sua mente de um processo que está descaracterizando, que está desgastando, que está fazendo com que ele ou ela viva sempre a sua pior versão, que é a versão de quem toma o mundo como modelo, é a versão de quem não atenta para Cristo fixamente, tendo ele como autor e consumador da sua fé. Eu estive assim, muitos de nós estiveram assim, e o Senhor nos despertou para nos fazer entender o lugar que Ele nos chamou para estarmos. E nesta condição, há aproximadamente 51 dias, pouco mais de 51 dias, nós, primeiramente, desenvolvemos uma jornada de 21 dias, mas antes estávamos em oração, antes estávamos em jejum, preparando essa jornada, gerando essa jornada, e então avançamos nessa jornada, e ali por 21 dias, orando, jejuando, clamando, afirmando, declarando a palavra, 5:30 da manhã, meio-dia, 20 horas, e em certos casos, 4 horários de oração, 4 horários de clamor, 4 horários de posicionamento, fazendo o que nunca havíamos feito antes. Deus nos concedeu graça e favor para experimentarmos resultados, para vermos a manifestação de frutos, o reconhecimento de pecados, a confissão de pecados, o reconhecimento da negligência, o despertar e a renovação da nossa identidade pela purificação que veio da palavra, ao entendermos o que Jesus falou ao orar, dizendo ao Pai: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Passamos então a entender a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés, como luz para os nossos caminhos, como está descrito no Salmo de número 119, versículo 105. E isso é inegociável, porque, a bem da verdade, quando alinhamos a nossa vida com a palavra, nós então nos colocamos em concordância com Deus, reconhecemos a vontade de Deus, reconhecemos a presença de Deus, reconhecemos a boa
boa mão de Deus. E o que acontece quando nos posicionamos dessa forma? Vivemos a promessa de Provérbios 3:6. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. E temos visto a boa mão do Senhor sobre a nossa vida, fazendo por nós o que não podemos fazer por nós mesmos, nos despertando para, ao invés de nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, dependermos da revelação, confiando no Espírito que nos foi dado para revelar a vontade de Deus no nosso íntimo. E isso tem nos feito avançar, e isso tem nos feito ter um posicionamento para então entender o lugar da batalha, o lugar da guerra, de uma vida que Deus estabeleceu para nós e de que ela não será alcançada se nós não combatermos, porque o reino é tomado à força. A vida que Deus tem para nós está no reino de Deus. Uma vida suprida, uma vida assistida, uma vida cuja graça não cessa, uma vida cujo amor é a realidade que manifesta o encorajamento, porque esse amor lança fora todo medo. Nessa condição, não pararemos, não seremos intimidados, porque diariamente, por estarmos focados em Jesus, tendo o reino como prioridade, a relação que temos com o reino de Deus, que vem ministrado pelo Espírito de Deus, que ministra o amor de Deus no nosso coração, é que o amor não nos para. O amor é lançado fora, porque o perfeito amor lança fora todo medo. E nessa condição, passamos a ser pessoas que agora, entendendo esse lugar de sermos amados por Deus, nós passamos também a nos amar, o que nos dá a condição verdadeira, honesta, íntegra de amar os nossos semelhantes, de entender aqueles que estão ao nosso redor. Não somos mais manipulados por travas, por bloqueios ou pelo que quer que seja, porque sabemos que nas regiões celestiais em Cristo fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos, temos a nossa identidade restaurada, temos o propósito estabelecido, temos a realidade esclarecida para então avançarmos. E temos avançado. E nesse avançamento, rompemos com toda a dependência emocional, a necessidade da validação de quem quer que seja, a necessidade da aprovação de quem quer que seja. Disse Jesus, João 5,44, que nós, ali ele dizia para os religiosos, não me admira, João 5,44, vocês não poderem crer em mim por conta de dependerem da glória uns dos outros, dependermos de que nos validem, dependermos de que de alguma forma estejam de acordo, de que assim as pessoas estejam nos apoiando, quanto que na verdade dependemos tão somente do que Jesus falou para Jairo, tão somente creia. Creia somente, porque o justo viverá da fé. É da fé que a gente depende, ou seja, da confiança naquilo que Deus fala, para que a nossa vida manifeste aquilo que Ele disse. E então avançamos, entendendo que o medo não nos para, tampouco a dependência emocional, que por vezes, nesse momento em que ficamos tão assim apreensivos com a opinião alheia, tão assim apreensivos se aquilo que estamos fazendo está agradando ou não, se aquilo que vamos falar vai ser recebido ou não, quando anulamos, quando rompemos, quando quebramos esse jugo, passamos então a entender que distrações não podem também nos deter, porque focamos em Cristo. Ele disse, não me admira que vocês não possam crer em mim, João capítulo 5, versículo 44. Nesse momento em que deixamos de depender de quem quer que seja e focamos em Jesus, como declara o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus fixamente, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós então temos uma conexão direta com Romanos 12, 2, em que ali o apóstolo Paulo diz, não atentem para este mundo, não se moldem a este século, aos decretos intimidadores deste tempo presente. Antes, sejam renovados, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Porque somente dessa forma, através da renovação do seu entendimento, é que você vai poder experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, que traz renovo diário sobre nós, que estabelece um plano de bem e não de mal, que, segundo as Escrituras, diz que o futuro que ele tem para nós é um futuro próspero e abençoado, que a todo tempo está atento e declarou ao escritor dos Hebreus, no capítulo 13, versículos 5 e 6, jamais te deixarei, nunca te abandonarei,
que nos chama de imagem e semelhança e que, por sua vez, conta com as nossas orações e nos ama da mesma forma que ama Jesus. Nesta condição, nós então não seremos parados pelo medo, tampouco pela dependência emocional ou sequer distrações, porque temos Jesus como foco da nossa vida. Quando isso acontece, a disciplina vem e anula toda a indisciplina, porque quando focamos em Jesus, percebemos um modelo de vida, um modelo que tem por prioridade o relacionamento com o Pai, um relacionamento com Deus, não a realidade religiosa ou divagada, o lugar secreto para nós, diariamente, antes de estarmos na primeira live, é inegociável. Guarde isso. E você que está aqui pela primeira vez, eu aceito que você não concorde, eu aceito que você resista, mas eu quero dizer algo para você. Isso fará com que você continue com sua vida do mesmo jeito. Religiosa, vazia, estagnada, estéril, sem frutos, sendo um sepulcro caiado, sem vida, que de fato ateste sinais que seguem a sua fé, porque quem não tem vida secreta com Deus, a vida pública é um teatro. O crente, o cristão, aqueles que foram chamados para um relacionamento de filho, de paternidade com Deus, aqueles que não seguem o modelo de Jesus, para priorizar tempo secreto com Deus. Tempo secreto com Deus. A vida pública é um teatro. É um teatro. É uma manipulação. Porque a palavra é clara. Mateus 6,6. Quando tiveres que orar. E oração é esse momento em que não é ela um fim em si mesmo. Não é a oração o objetivo. A oração é um meio. O objetivo é a comunhão com Deus. E a comunhão com Deus não é só para pedir, faz parte, mas sobretudo para escutar, para ter direção. Porque a palavra diz que aqueles que em secreto são assistidos por Ele, publicamente serão abençoados por Ele. Publicamente viverão a manifestação da fidelidade dEle. Publicamente verão a boa mão de Deus operar sobre eles. Porque se no secreto Deus se revela a nós, no público, Ele se revela em nós. Ele se manifesta através de nós. Nos tornamos instrumentos para que a vontade dEle, que se cumpre nos céus, se cumpra na terra, porque passamos a ter um coração devidamente alinhado. Passamos a estar em sintonia. Passamos a estar cadenciados, com o coração batendo na mesma frequência do coração de Deus. Somos então dirigidos pelo Espírito Santo. Somos então guiados em toda a verdade. Desta forma, não ficamos atemorizados. Desta forma, não tememos más notícias. Desta forma, sequer nos abalamos com intimidações, porque entendemos, por conta da vida secreta, que o maior está em nós, não o que está no mundo. Em maior número são os que estão do nosso lado, não os que vêm contra nós. Dessa forma, temos uma palavra bem temperada, porque o Espírito sopra de dentro de nós aquilo que temos que dizer, aquilo que temos que falar, como temos que nos posicionar. E isso nos faz ter expectativas com o que Deus falou, porque sabemos que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que Ele gera em nós pela fé, que vem de ouvir a mensagem dEle sobre Cristo em nós, faz com que tenhamos clareza acerca de onde iremos chegar, do que Ele reserva para nós, e assim, no dia a dia, não divagamos. No dia a dia, não ficamos atentando para tudo e para todos. Temos um alvo claro, temos um bom combate, temos um caminho para seguir, temos uma grande obra para realizar, e por esse motivo não há como o medo nos parar, ou melhor, o medo nos intimidar, a dependência emocional nos manipular, a indisciplina, ou melhor, as distrações do mundo distorcer a realidade, a indisciplina nos bloquear ou de repente nos fazer tropeçar. E por fim, o orgulho. Dentro do protocolo, temos esses 5 aspectos: medo, dependência emocional, distrações, indisciplina e o orgulho. E o orgulho vem justamente da condição de quem se apoia no próprio entendimento, de quem não para aprender, de quem não desperta para a necessidade de entender a caminhada com Deus a partir da aprendizagem diária.
Porque a cada novo dia há um novo tempo, e neste novo tempo, o que Deus tem para nós é novidade. Na medida em que eu não aprendo, eu não renovo a minha mente. E nessa condição, o odre continua velho. E o odre velho não recebe vinho novo. Vinho novo é a manifestação do Espírito, fazendo com que você frutifique o caráter de Cristo, fazendo com que você expresse Cristo vivo em você. E tudo isso, fechando o protocolo, nos leva para esta condição de não aceitar o que quer que nos impeça. Não aceitar bloqueios, não aceitar impedimentos, não aceitar resistências, que são naturais e também espirituais. Quando você atende a este protocolo, você tem clareza do potencial que você carrega. Você tem direcionamento, que é nascido para vencer. Se nasci para vencer, romper não é uma sugestão, é uma condição para quem é chamado por Deus. E isso faz com que experimentemos, sejamos aqueles que, ao invés de esperar o inimigo se levantar, somos nós quem caçamos o inimigo. Como disse Davi, persegui os meus inimigos e os alcancei. Só voltei depois de os ter destruído. Você não vai aceitar bagunça no teu casamento. Você não vai aceitar limitações da tua relação com Deus. Você não vai aceitar manipulações na tua vida interior, na tua alma, na tua psique. Estabilidade emocional, altos e baixos. Por quê? Porque você conhece o seu Deus. Você não vai aceitar uma vida financeira quebrada, uma vez que você é próspero, abundante no Senhor, um homem e uma mulher abençoados. É nessa condição. Você não vai aceitar doença no teu corpo, porque você vai cuidar do templo do Espírito Santo, entendendo da seriedade que é você ter esse veículo, que é o teu corpo, para na terra cumprir o propósito de Deus. E tudo isso por quê? Porque você vai estar intimidado pelo medo, você não vai estar distraído pelo mundo, você não vai estar, envolvido com dependência emocional, dependendo de opinião de quem quer que seja, você não vai estar, muito menos, numa indisciplina, limitado ao que come, limitado às questões de viver do jeito que quer, tão somente vivendo pelo prazer. Não, você e eu precisamos diariamente encarar a dor que nos desperta. Onde não há renúncia, onde não tem sacrifício, não há poder de Deus. Sem sacrifício não há manifestação de poder. Sem obediência, e obediência é você colocar a carne no lugar dela. Obediência é fazer o que tem de ser feito, sem negociações. Quando isso está estabelecido na tua vida, se prepara. Bênçãos são consequências. Aleluia. Bênçãos e recompensas são consequências. Porque o Senhor disse claramente, aleluia, aquele que está se sujando, suje-se mais ainda. Apocalipse 22:11. Mas aqueles que estão se santificando, continuem a se santificar. Porque sabemos que a sujeira revela pecado. E o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte, é a destruição, é o roubo, é a estagnação, é a paralisia, é a distorção da realidade. É alguém que vive voltado para o próprio umbigo, que se torna uma terra árida, uma terra seca. Nada da semente que cai nela prospera. Por quê? Porque está vivendo em pecado. Mas a palavra também adverte, orienta, aponta. Aquele que está se santificando, continue a se santificar. E essa palavra foi escrita para crentes. O Senhor entregou esta palavra ali no Apocalipse, essa revelação para João. Escreve para a igreja. Aqueles que estão se santificando, continuem a se santificar. Porque a santificação te coloca na rota do resultado chamado recompensa. Bênçãos, galardão. É o que Deus tem reservado para você. Então não vamos deixar que o mês de maio termine sem que essa realidade seja manifesta em nossas vidas. Por isso, estamos combatendo as resistências. E para começar, temos 3 dias protocolares. 3 dias para, de fato, examinarmos, avaliarmos estes 5 aspectos. E hoje é dia de você examinar a sua vida. Porque você sabe, Provérbios 28:13. Aquele que encobre, aquela que esconde as transgressões. Estes que colocam lixo debaixo do tapete nunca prosperarão. Nunca prosperarão. Mas quem confessa e deixa, quem expõe e abandona, alcança a misericórdia. A misericórdia é uma nova oportunidade dada por Deus para você voltar a prosperar, para você voltar a dar resultados, para você voltar a frutificar. Porque ainda que a árvore seja cortada, as raízes dela, com o tempo, alcançará, aleluia, os ribeiros das águas. E de repente,
essa árvore voltará a vicejar. Essa árvore voltará a crescer. Essa árvore voltará a dar frutos. Há um tempo de Deus em que Ele nos poda. E isso é para que demos mais fruto. E agora, você que está aqui comigo, aleluia, atente para essas citações, para que você se examine. Amém? Se examine. Se examine quanto à vida com Deus. A palavra do Senhor é clara em dizer, Provérbios 18:13. E aí? Tem alguém para perdoar? Tem alguém para pedir perdão? Tem algo de moralidade para expor, para confessar? É pornografia? É inclinação àquilo que Deus não se agrada? E aí? É alguém avarento? Alguém que retém mais do que lhe é de direito? Alguém que não dizima? Alguém que não oferta? E aí? É alguém rancoroso, ressentida, é uma goteira que só vê problema e só anda pontuando e apontando os erros e falhas das pessoas, não vendo a trave que está nos teus olhos? E aí? É alguém que não ora, e porque não ora, cede ao pecado, porque a oração te faz vigiar. Vigie e ore, para que não caias em tentação. Para não cair em tentação, a condição é vigiar e orar. Se você nem ora nem vigia, ponto, já caiu na tentação. E são dos mais variados tipos, porque um abismo atrai outro abismo. Um abismo atrai outro abismo. De repente você é alguém que tem coisas escondidas, algum tipo de comportamento, de conduta. Você é alguém que faz às escondidas aquilo que publicamente você não pode fazer, porque se fizer, como que está na sua mente, porque todos aqueles que têm vida secreta ou vida dupla, essa vida oculta, aquilo que você guarda, aquilo que você não expõe, te manipula, te governa. Por isso você não prospera. Por isso você não vive bênçãos. Porque você está se apoiando no próprio entendimento para continuar escondendo o que você tem que revelar. Continuar escondendo o que você tem que confessar. E essa vida não é pela fé. Essa vida é baseada no seu próprio entendimento, porque fé é confiança em Deus. Fé é guardar a palavra. Fé é ouvir a palavra e praticá-la. E digo, se você está ouvindo o Espírito Santo, não endureça o teu coração. Se você está ouvindo o Espírito Santo, não endureça o teu coração. Essa é uma palavra de advertência. A gente não vai tratar câncer como trata gripe. A gente não vai usar remédio de coisas superficiais para questões profundas. Questões que falam de manipulação de anos. Questões que quando você olha para a tua vida é um ciclo repetitivo de padrões destrutivos. Você que de repente já é até um narcisista. Uma narcisista manipuladora. Que cria problemas para culpar as pessoas daquilo que você criou. Se arrependa. Se arrependa. Se você é crente. Porque se não é, é tempo de experimentar o Espírito Santo te conduzir no convencimento do que é o teu pecado e da justiça que está reservado para ele e, consequentemente, o juízo. Porque com Deus não se brinca. Você é livre para plantar o que você quiser. Mas tenha certeza que você se torna escravo inegociável do resultado que você planta. A palavra é clara em dizer, para você que está aqui, que é da fé. Você está na fé? Segunda carta aos Coríntios 13:5. Examine-se. Examine-se. E verifique se você está na fé. Porque se você está na fé, você tem que sentir Cristo na tua vida. Se você está na fé, algumas coisas estão acontecendo como que perseguição para que você abra mão da fé. Porque se você não está sendo perseguido, se não tem nada de contrário, nada de levante contra você, já está reprovado. Se você não tem um inimigo no teu encalço, é porque ele já te manipulou, é porque ele já te prendeu. Bem-aventurados sois vós, disse Jesus, quando forem perseguidos por causa do meu nome. Grande é o vosso galardão nos céus. Eu sei, essa não é aquela palavra para dar glória, para dizer eu creio ou aleluia, mas ela é a que te liberta. Essa é a que te cura. Essa é a que te dá autoridade. Sabe por quê? Porque você entende que não deve nada.
Você entende que tem um coração semelhante ao que Deus te deu quando Ele começou a obra na tua vida, um coração íntegro, onde Ele escreveu a lei dele, a lei de santidade. Santidade ao Senhor. Sejam santos como eu sou santo. O Senhor escreve ao apóstolo, o Senhor inspira o apóstolo Pedro a escrever isso. Sejam santos como eu sou santo. Jesus, João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse é o momento de ativarmos o espírito de combate contra a versão carnal, a versão natural, a versão estressada, a versão complexada, a versão sempre atrasada, a versão queixosa, ressentida, a versão imoral, a versão avarenta, a versão facciosa, a versão que só sabe apontar o dedo para o erro dos outros, a versão que só enxerga escassez, a versão que não prospera, a versão que eu e você podemos viver se não estivermos sendo santificados. É a versão carnal. Onde o pecado abundou, a graça superabunda, para que hoje você receba essa palavra como palavra de vida, como palavra de libertação, como palavra que te leva a despertar, cair em si e, consequentemente, romper com o piloto automático, com o ritmo hipnótico. Parar de ficar produzindo uma linguagem que não é a das regiões celestiais. A linguagem das regiões celestiais é a palavra de Deus. Esta é a linguagem das regiões celestiais. E não as reclamações, as palavras de baixo calão, porque tem muito crente que xinga e acha que está tudo bem. Muito crente que amaldiçoa o esposo, amaldiçoa a esposa e acha que está tudo bem. Amaldiçoa os filhos e acha que está tudo legal. Crente que se envolve com falcatrua. Entende? Que fica buscando um bolo para poder ter as coisas que quer e acha que está tudo bem, porque ostenta um carro que não pode pagar. Ostenta uma vida que a base é um monte de dívidas. E a bem da verdade, a palavra diz que a gente tem que dever é o amor às pessoas. E nada a ninguém. Então hoje é dia de se examinar. Para ir para Deus e falar, Senhor, eis aqui como está a minha vida. Aleluia. E por temor a Deus, colocar-se diante dele. E lembrando que você não é como você está. Isso é como você está. Quem você é resultado da renovação da mente que manifesta uma nova versão em que a cada dia você está melhor do que o dia anterior. E que por isso, por temor, você recebe sabedoria. Aleluia. Você recebe sabedoria. Amém? E isso te faz avançar entendendo que quando você, pega aquilo que estava encoberto e expõe, confessa. Quando você se examina para, de fato, receber a palavra da fé e a sua fé ser nutrida. O que é uma fé nutrida? É uma fé que tem visão. O que é uma fé nutrida? É uma fé que tem uma confissão. O que é uma fé nutrida? É uma fé que tem um posicionamento. Porque caminhamos por fé e não por vista. Aleluia. Porque o espírito da fé é crer, por isso falei. Então não fico inibido em falar aquilo que eu creio. Glória a Deus. E segundo, Tiago diz, a fé sem obras, ela é morta. Quem tem fé tem obras como resultado, porque crê e age de acordo com o que crê, e por isso rompe e vive aquilo que crê. Nesta condição, o que você passa a ter? Visão. Porque sem visão, o resultado é corrupção. Provérbios 29:18. Sem profecia, o povo se corrompe. Profecia é a visão da palavra que estabelece um norte específico para você. Essa palavra tem que ter um destino claro. Essa palavra tem que ter um direcionamento na tua vida, para que você esteja em concordância com Deus. Quer andar com Deus, tem que estar de acordo com Ele. Porque dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo. Então agora estamos ativando a disposição para o combate. Estamos, de fato, neste tempo, para vivermos a disposição para o combate. Hoje, aleluia, guarda isso. Há sabotagens escondidas debaixo do tapete emocional, espiritual e comportamental. Enquanto forem ignoradas, continuarão controlando silenciosamente suas decisões.
Este é o dia do pente fino da alma. Hoje você será confrontada por perguntas que talvez tenha evitado por anos. O que está drenando a sua força? Sabe quando é que a gente se fortalece? Você tem ideia? Quando é que você recebe forças? Eu vou te dar uma dica. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. O que isso quer dizer? Que quando eu alegro a Deus, Ele me fortalece. E quando é que Deus se alegra? Quando é que Deus está contente? Quando eu vivo fé. Quando eu me aproximo dEle, crendo que Ele existe. E não somente que Ele existe, de que Ele tem galardão para a minha vida. A prática da fé me fortalece, porque alegra a Deus. Segundo, a renovação das forças vem de quem espera no Senhor. Esperar em Deus é guardar a palavra de Deus. Esperar em Deus é confiar no que Deus disse. Nós enfraquecemos, sucumbimos, nos prostramos por falta da palavra. Lembre-se, Mateus 4:4, nem só de pão o homem vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A vida ali é o sustento, é o que te fortalece para você estar de pé. A palavra que procede da boca de Deus, segundo Mateus 4:4, entra em linha e acordo com Romanos 10:17. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra que procede da boca de Deus. Essa fé é que te nutre, essa fé é que te fortalece, essa fé é que te encoraja, porque essa fé fala da verdade. E a verdade vem de você permanecer nos ensinamentos. E o que é que a verdade promove? Libertação. A verdade te coloca em liberdade. Essa liberdade te dá o quê? A autoridade e força para viver o que Deus te chamou para viver. Amém? Então, o que é que está drenando a tua força? Por onde é que a palavra está escapando? Em que área da tua vida as coisas estão obscuras? O que está obscuro? Está sem a luz da palavra. Está escondido. Tem coisa ali que você precisa sentar, conversar, buscar auxílio, buscar apoio pastoral, para que você, ao fazer essa confissão, porque assim, você pode, ao terminar essa ministração aqui, você pode entrar no quarto, você pode falar com Deus, que consequentemente vai te perdoar, em meio à sua confissão, eu não tenho dúvida. Se você for honesto, se você for honesta, vai ter perdão. O detalhe é, esse perdão vai te trazer para o lugar de libertação, porque Deus ele faz a obra completa. Então, a obra dele é clara. Confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. E a oração do justo, ela é poderosa e eficaz para manifestar efeitos. Se você está entendendo que o que está drenando a tua força é algo que está obscuro na tua vida, é um momento que quando você lembra te deixa inseguro ou insegura em relação à vida que Deus tem para você. Hoje é dia de confissão, não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez para que você experimente a boa mão dele sobre você. Amém? 2. Quais padrões estão se repetindo na sua vida que você percebe que é um ciclo que você não consegue romper ou vencer? É financeiro? É conjugal? É emocional, você consigo mesmo, consigo próprio, em que você não consegue se ver como Deus te vê? Em que você não consegue sustentar sua autoimagem com base na palavra de Deus, que fala que a cada dia você está melhor, que a cada dia você acorda para um dia melhor que o anterior, que a cada dia você está brilhando mais e mais, até que você tenha a obra de Deus sendo um dia perfeito na tua vida? 3. Onde você perdeu clareza? Onde você está, tateando, porque não sabe se vai para a esquerda ou para a direita, se fica ou se vai? Que área da sua vida? Em que circunstância? 4. O que você justifica, mas sabe que precisa mudar? Isso aqui é complicado. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quem tem sempre uma desculpa, quem tem sempre a justificativa para explicar por que não está vencendo, por que não está vivendo, já sabe. Esse ponto está drenando você. Não é fé, é orgulho. É orgulho. Em que você está procurando culpados, quando que você é o responsável. É você que tem que dar conta da tua vida. É você que tem que fechar as brechas. É você que tem que fechar a porta. É você que tem que dar um limite. É você que tem que se afastar de pessoas ou afastar pessoas que, de fato, você sabe, são manipuladoras. É você que está dando espaço para que o inimigo bagunce a sua vida.
Não é o diabo que se levanta, é você que dá espaço para que ele adentre, porque a palavra é clara em dizer, Tiago 4,7, submeta-se a Deus. Não dá para submeter uma área e deixar outra descoberta. Submeter-se a Deus é integralmente. Se você se submete a Deus, sabe o que acontece? É gerado encorajamento para que você resista ao diabo, para que você olhe nos olhos do inimigo e vá para cima dele como Davi foi para cima de Golias. E aí acabou a bagunça, acabou a prisão, acabou a manipulação, acabou aquilo que você pensava que era um trauma, acabou o aprisionamento, acabou. Agora você se vê como Deus te vê, alguém que carrega Cristo, a unção, o poder, a intrepidez, a ousadia. Deus não te expõe para te humilhar, Deus te expõe para te curar. Essa é uma frase que eu quero consertar, porque vai humilhar a tua carne. Não é o teu ser, é a tua carne. É essa versão que busca com que você a mantenha oculta. Tem que ser exposta. Viu coisa errada? Falou que não devia? Pedir perdão não é fácil. Porque a carne, em relação ao orgulho, que vai ter que sair de cena, para o reconhecimento da humildade, que você errou, é doloroso. Mas quer saber? Cura. Quer saber? Liberta. Quer saber? Te devolve o governo da tua vida. E agora você não deve mais nada para ninguém e não será manipulado por quem quer que seja. Assim, ficam 3 atividades para que você ponha em prática e possa, de fato, experimentar a vitória hoje. Amém? Porque agora, no período da tarde, uma vez que essa palavra está exposta, é hora de combater. Se revestir das armaduras de Deus e combater examinando a própria vida. Ponto 1. Escreva 5 sabotadores. Não esquece, né? Você que já está aqui, pega o seu caderno, que você já tem usado na jornada, que você já tem usado no desafio, e coloca aí um espaço, abre uma matéria para a semana de romper com as resistências. Né? Existem resistências para confessar pecado. Existem resistências para realmente expor o que está oculto. Existem resistências para dizer eu errei, eu falhei, eu pequei, não foi o outro, não foi a esposa, não foi o marido, não foi o filho, não foi o patrão, não foi o vizinho, não foi o sobrinho, não foi o diabo, eu errei, eu falhei, eu tropecei. Quando você entrar nessa configuração e nessa programação, se prepara. Prosperar é consequência. Ser bem-sucedida é o resultado mais natural para você se mover sobrenaturalmente. Amém? Então, primeiro ponto, 5 sabotadores. Segundo ponto, quais são as 5 dores atuais que você tem? As dores que estão mexendo com você, deixando você às vezes inseguro ou insegura. Terceiro ponto, as áreas mais críticas da sua vida. O que está mais crítico na sua vida hoje? Finanças? O relacionamento com o marido? Com a esposa? Com os filhos? De repente é com você mesmo, consigo própria, em que você não consegue se aceitar em relação a coisas que você fez. E detalhe, deixa eu te falar, você não é o que você fez. O que você fez é um momento do seu passado. Deixa lá. Esquece o que ficou lá. Ou melhor, aprende com o que está lá, entendendo que hoje você já não é mais aquela pessoa. O que Deus tem para você é uma versão que sequer você despertou, porque ainda está apegado ao passado. Então não consegue perceber o novo que ele está fazendo. Amém? Então, com base nisso, eu deixo você, quero orar com você agora, amém? Em nome de Jesus, porque eu estou no mesmo processo. Amém? Falei para algumas pessoas que hoje, na medida em que essas atividades que você vai fazer, você que está aqui agora, se caiu de paraquedas, quer participar ativamente dessa semana, manda o teu contato no direct aqui, que a gente vai, sabe, sentar contigo, orar com você. Estamos em comunhão. Amém? É na concordância. É melhor ser 2 do que 1, porque quando um esmorece, o outro desperta, o outro levanta. Amém? Então, se você, de fato, partir para esse exercício, você que já faz parte, mandar no meu privado, eu vou entrar em contato com você, eu vou orar com você. Amém? Eu vou expor a minha vida para você, para que você entenda, estamos no mesmo barco. Para chegar lá,
onde Deus aponta, onde Ele despertou em você, que você escreveu sua carta para o futuro, onde lá tem uma versão sua que ainda não se manifestou, mas que quando se manifestar, vai se manifestar para glorificar a Deus. Se não expor o que está oculto, essa versão não vai acontecer. Ela não vai acontecer. Amém? Então que Deus te abençoe. Ou melhor, que as bênçãos do Senhor se manifestem na tua vida, porque Ele já te abençoou. Nas regiões celestiais em Cristo, você já é alguém abençoado. Amém? Alguém abençoado com todas as sortes de bênçãos. Trazer a existência agora é uma questão de configuração mental. Ou o modelo mental é celestial, ou o modelo mental é circunstancial. Somente esses dois modelos. Ou o modelo mental é celestial, ou o modelo mental é circunstancial. Quando o modelo mental é celestial, Cristo é o alvo. Estamos nele, sem condenação, vendo coisas novas, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Quando o modelo mental é circunstancial, são as circunstâncias que começam a dizer como é que a gente vai se comportar. E aí você tem que escolher. Amém? Então, pega aí, você que chegou agora. Boa tarde, Fátima. Deus abençoe. Dá uma olhada nessa live, Fátima. É aquilo que estamos precisando e eu tenho certeza que essa, se você assistir desde o início, Deus vai falar poderosamente contigo e eu vou estar aguardando. Então eu estou aguardando no meu privado. Amém? Eu vou orar, você vai enviar, eu vou orar por você no meu privado. Vou apresentar a sua vida ao Senhor. E depois, juntos, eu vou entrar em contato contigo, videochamada, e ali vamos alinhar tudo com base na palavra do Senhor. E você vai sabe, ter aquele senso de refrigério. Vai sentir o calor do abraço do Senhor por você se submeter a depender da graça. O que é depender da graça? Alinhar-se com a palavra de Deus. Amém? E aí, se prepara, que você vai avançar rompendo com todas as resistências em nome de Jesus, para que a manifestação daquilo que foi decretado para o mês de maio aconteça, venha à existência, se materialize na sua vida, em o nome de Jesus. Amém? Um forte abraço, que as bênçãos de Deus se manifestem na sua vida, a graça e a paz. Receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Tchau, tchau.